O nosso objetivo aqui é falarmos sobre alguns desafios. Eu anunciei para vocês aí uma pauta que é sobre o perfil do professor, né? O perfil do professor, posicionamento nas redes sociais, como usar a tecnologia ao nosso favor e uma sugestão de plano de ação para trabalhar com as famílias e com as crianças. Então, nós estamos aqui nesse momento muito difícil na nossa sociedade, do mundo, o mundo inteiro está enfrentando essa questão do Covid-19, né, do coronavírus. Muitas pessoas estão assim aflitas, estão isoladas em suas casas, estão sofrendo. É uma situação bem delicada. E aí, paralelo a isso, tem as questões, né, econômicas, porque a gente precisa trabalhar, né, ficar em casa. É engraçado que nesse momento a gente para pra pensar tantas coisas, né? Como, por exemplo, cara, a gente tem nosso trabalho ali todo dia. A gente tá lá trabalhando e fica assim, ai caramba, não vejo a hora de estar em casa. A gente chega em casa, ai que bom, tô em casa. Aí final de semana, ai, tem que trabalhar, ai caramba. Queria estender, queria ficar mais... E agora quando você tá o tempo todo em casa, você fica assim, ai meu Deus, eu queria sair, queria ir pra igreja, ai que vontade de ir pra igreja, queria ir pro shopping, meu cabelo, eu tenho que fazer meu cabelo, fazer minha unha. E a gente começa a experienciar algumas escassez, né, um momento de escassez, e que faz a gente valorizar mais o outro. E aí a gente começa a valorizar mais os profissionais, valorizar mais aquilo que pra gente era tão supérfluo, né, tipo... vou no mercado, vou ali no mercado, vou na padaria. Agora, os únicos lugares que estão abertos... Eu tô aqui no Rio de Janeiro, não sei como tá a tua cidade, não sei de onde que você tá falando. Mas aí você anda na rua assim, sem ninguém, sabe? Todo mundo em casa. E aí chega em casa, algumas famílias assim estão começando a se reinventar, começando a se adequar, né? Ali, e esse é o ideal mesmo, a gente aproveitar essa oportunidade, ter os momentos em família, né? Procurar... não tem como você ficar o tempo todo na televisão, né? Até porque a televisão são os noticiários direto, né? E só coisa ruim, né? A gente tem que se informar, mas se a gente ficar ali o tempo todo, a gente fica aflito, não dá. Mas a gente tem que se reinventar, né? Buscar novas formas de aproveitar o tempo junto em família, de matar a saudade daqueles que estão longe, de ligar, né? Eu tenho aqui 2 filhos pequenos, o Benício e a Helena, então os avós estão com uma saudade. E assim, é difícil, né? Você fica tentando acompanhar todo mundo assim pelo WhatsApp, mas não é fácil. Mas o que eu queria dizer é que enquanto alguns estão assim se reinventando, usando a criatividade, existem também muitas famílias que estão sofrendo, né? Famílias sem Cristo, famílias desestruturadas, crianças ociosas, famílias perdendo assim a linha, né? Tentando se adequar a uma nova rotina que não estava acostumado, estruturar toda uma família, as aulas, os professores aí, né? A gente está vendo assim o professor direto falando que tem se redobrado para gravar vídeos e tal, professores viraram youtubers, enfim. Mas esse é o momento da gente refletir e pensar em como a gente pode ajudar. E eu fico muito feliz porque nós temos aí visto o crescimento também dos pastores, dos líderes nas redes sociais, e isso também tem um lado bom. Então é interessante quando a gente para pra pensar o lado bom da coisa também, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui, não tenho meu canal, tem muita gente que tá acostumada a me assistir, mas com isso tudo a gente levou outras pessoas que não estão acostumadas, né, a estar na frente de uma câmera pelo seu aluno, pela sua criança, né? Isso é uma coisa formidável, uma coisa incrível. E quanto mais pessoas a gente tem aqui falando na rede social, utilizando o espaço da rede social para estar falando de Cristo, ou escrevendo um post, ou mesmo gravando uma live como a gente está fazendo agora, melhor, porque mais pessoas têm acesso ao Evangelho de Cristo, né? Então, assim, é muito mais fácil você alcançar aqueles que estão ao seu lado através do seu testemunho, né? Do que as pessoas que não conhecem, por exemplo. Então, assim, nossa, que legal! A Ellen tá fazendo isso, que legal, a Liliane tá fazendo aquilo, e outras pessoas se inspirarem em você e você chegar em lugares que você pensava nunca chegar.
e eu tenho tido a oportunidade de ver pessoas que eu nunca vi pregar, nunca vi contar história, nunca vi falar, né? E isso é legal porque nos dá essa possibilidade. A gente precisa realmente utilizar a tecnologia a nosso favor. Como eu falei lá no canal, quem estava lá acompanhando, eu falei que eu mesma gravei 2 vídeos lá pro canal para incentivar e para ajudar professores de crianças para gravarem seus vídeos. Então, logo assim que tudo aconteceu e a gente foi ficando nessa questão da quarentena, né? Eu mesma gravei vídeo dando dicas básicas, elementares, posicionamento da câmera, iluminação, cenário, como você transmitir, se vai ser Facebook, WhatsApp, como você vai gravar. Então, assim, foi muito lindo porque eu recebi testemunhos, assim, de tias do Ministério Infantil que eram tímidas, que tinham vergonha de falar na câmera. Tias que ficavam assim, ai meu Deus, agora eu vou fazer, o que eu vou fazer? E isso é muito bom, muito, muito importante. Então foi uma forma de ajudar e de abençoar, né? E nós viemos aqui para estendermos um pouco esse assunto e falarmos sobre o posicionamento do professor. Eu fiquei muito feliz, imensamente feliz, quando eu vi um boom de professores fazendo lives, né? Gravando as suas aulinhas para suas crianças. Eu fiquei imaginando, gente, como as crianças devem se sentir amadas, né? Porque tava lá na igreja com sua professora e de repente ver sua professora do outro lado da telinha é muito legal. Se sente abraçado nesse momento difícil que tá vivendo em casa, de isolamento, ver que tem alguém ali olhando por você, falando por você, lembrando de você, isso é legal, é bem interessante. É bem importante também, é um apoio, né? A gente faz parte de uma rede de apoio. A Vanessa tá dizendo aí, a Vanessa tá gravando um vídeo, né? A Vanessa tá fazendo uma classe de 5 dias com as crianças, gente. Olha que lindo. A Vanessa já tem aluna, né, do curso Professor Extraordinário. Minha aluna. E ela tem feito um trabalho lindo com as crianças, trabalho no lar e um trabalho muito legal. E agora tá fazendo essas gravações aí para as crianças com a classe de 5 dias. Sim, Liliane, é isso mesmo. Você pode fazer live, sim, e começa com a gravação. Por isso que eu gravei um vídeo falando de gravação, porque na gravação a gente tem a oportunidade de errar. Se acontecer alguma coisa errada, por exemplo, o cachorro tá latindo, a criança tá batendo na porta, tá chorando, você para e você começa de novo, ou você edita, né? Quem tem a possibilidade de editar, vai editar, e quem não tem, vai gravar de novo. A gente grava para as crianças, normalmente o ideal é você gravar pequenos vídeos curtos, e aí você pode compartilhar pelo WhatsApp, você pode compartilhar no seu canal no YouTube, criar um canal para você e compartilhar esses links, ou no Facebook, no lugar que é mais acessível para as crianças. Liliane, é interessante você fazer uma live, começa a gravar o vídeo, vai gravando o vídeo, vai interagindo com as crianças, depois você faz a live. Se você tem a coragem de estar ali com as crianças ao vivo, vai ser muito interessante você estar com elas também, mesmo ali na telinha, não tem problema. Você vai dar o primeiro passo. O mais importante é que você dê o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, pro segundo passo vai ficar bem mais fácil, tá? As suas crianças esperam, então eu também quero que você compartilhe essa sua live comigo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você não vai só abençoar as suas crianças da sua igreja, mas também vai abençoar muitas crianças que vão ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de você, tá bom? Então, gente, o que acontece? O que a gente tem visto hoje, infelizmente, é uma falta de testemunho, tá? Por um lado, que os professores começaram a gravar, os pastores começaram a gravar, de repente, pela questão da própria sociedade, do tempo difícil que nós estamos vivendo hoje, né? Politicamente falando, nós estamos num mundo muito polarizado, então as pessoas elas estão assim brigando por política, brigando, parando de se falar, discutindo nas redes sociais. Só que a rede social, sim, a gente sabe que ela é usada, né? Principalmente Twitch, quem tem Twitch aqui,
tempo todo no Twitter tem assim notícias assim, crítica. Elas são muito usadas para isso, para essas discussões políticas, noticiárias e tal. Mas e nós, como Igreja de Cristo? Qual é a nossa postura? Qual deve ser a nossa posição, né? Diante dessas questões? Como nós temos que nos posicionar? Você não precisa comentar tudo que você vê, tudo que você lê. A gente sabe que é muito mais fácil as pessoas falarem mal do que falarem bem, né? Quando você faz uma coisa boa, nem todo mundo vem te dar um elogio. Sabemos que o elogio, ele é importante. Ele é um fator que muitas vezes nos motiva, nos anima a continuar. Mas nem todo mundo elogia. A maioria, pelo contrário, ela fala mal. Isso aí é uma coisa comum do ser humano, tá ok? O ser humano caído, né, o pecador, é comum. Agora, nós que somos cristãos, que temos que ter o fruto do Espírito Santo, que fomos transformados, que devemos transmitir o caráter de Cristo, né, refletir o caráter de Cristo, qual é a nossa postura? A gente tem que analisar bem, né, antes de emitir alguma opinião, porque o mundo nos observa, as pessoas nos observam. Então, na rede social, você vai dizer uma opinião, talvez aquela opinião você quer falar, exemplo, indireta, a gente vê isso, né? Temos indiretas nas redes sociais. Uma pessoa falou algo para alfinetar outra pessoa, só que várias pessoas ali estão vendo, estão analisando, estão ali no público. E isso você está dando um mau testemunho, um tremendo mau testemunho. E isso, infelizmente, dói o coração. Porque nós vemos pessoas que são relevantes, uma influência, né, dentro do ministério, dando mau testemunho. Nem tudo que você passar, você precisa, nem todas as suas dores, você precisa passar. Oi, Ivana! Tudo bem, Ivana? Professora extraordinária. Seja bem-vinda, Ivana. Então, pessoal, nem tudo que você sente, nem tudo que você pensa, você tem que passar. Não, você precisa, muitas vezes, fechar, se calar, para não ferir um irmão, para não dar um mau testemunho, principalmente. Porque o que nós precisamos, nós somos espelhos de Cristo, né? Então a igreja, ela precisa se posicionar de uma forma diferenciada, né? E infelizmente a gente tem visto isso, e eu até comentei que eu vi com os meus amigos, né, na minha lista VIP, comentei, né, falando que eu fiquei bem chateada nessa semana que se passou, por conta de uma pessoa, um professor muito renomado, assim, que eu admiro bastante, que tem contribuído de uma forma incrível para a educação cristã no Brasil. Ele foi fazer um post de uma opinião pessoal, ou seja, o Facebook era um espaço dele, fez um post de uma opinião pessoal relacionada à política, né, ao nosso atual presidente, e ele foi altamente criticado, ofendido. As palavras que foram utilizadas ali naqueles comentários, discordando da opinião dele, foram palavras que sinceramente desrespeitosas, né? Para uma pessoa que é um pastor, um professor renomado, respeitado, que tem aí feito um trabalho incrível para a educação cristã. E aí a gente para pensar, gente, será que essas pessoas não são crentes? Não. Pasmem vocês, depois a gente vai ficar sabendo que a maioria das pessoas eram crentes. E é isso que eu quero dizer, que a igreja ela tem reproduzido ou refletido para aqueles que estão ao redor, né? Então, para ser crente igual o fulano, eu não prefiro não ser. Olha o que ele fala. Então, o nosso posicionamento, ele é bem interessante. Oi, tia Élica. Tia Lili, o nosso posicionamento, ele é importante, tá? Então vai ter um momento que a gente vai precisar falar a nossa opinião, porque outras pessoas estão olhando pra gente, e vai ter um momento que a gente não vai precisar falar a nossa opinião, porque talvez ela vai escandalizar. E hoje a gente vê muito isso, todo mundo quer falar.
e quer falar o seu achismo. Então, assim, não importa o seu achismo. E mesmo o seu conhecimento técnico, não importa. Tia Esté Bonifácio, seja bem-vinda. Tia Esté Bonifácio tá falando aqui, né? As lives são mais difíceis pra mim. Eu sou muito tímida. Gente, Tia Esté Bonifácio, quem não conhece, precisa conhecer. É uma escritora, né? Uma professora inspiradora que fala sobre educação cristã e inclusão no Ministério Infantil. Ela escreveu um livro maravilhoso. Eu espero em breve poder fazer gravar uma live falando desse livro. Eu aconselho vocês. Tia, tá, vale a pena sim. É só começar. Eu tava falando com a tia Lili que tem que dar o primeiro passo, né? Você já deu o primeiro passo lá nos vídeos, mas eu tenho certeza que depois que der o primeiro passo, para dar o segundo passo, vai ser... Você já fica acostumado, né? Tudo é a prática, gente. Tudo é a habilidade, né? Então, pessoal, vamos lá. A gente precisa ler aqui, senão eu vou ficar falando. E a gente não pode repetir muito do que nós já falamos lá no canal, né? Porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu queria dizer que foi por isso que eu trouxe essa temática para cá, pra gente falar sobre o perfil do professor cristão. Porque não é possível que o professor cristão, e aí eu falo, né, que a maioria da minha rede, assim, são professores de criança, mas que vai dar mau testemunho na rede social. Meu Jesus, a família tá vendo, o mundo tá vendo, as crianças estão vendo, todas estão vendo você. Todas estão contemplando você, então dê testemunho. É algo assim bem interessante que meu pastor Cláudio, ele uma vez, uma pregação dele, ele falou o seguinte, que o ministério dele faz ele ser uma pessoa melhor. O fato dele ser pastor faz com que ele se cobre mais, que ele vigie mais, que ele busque fugir da aparência do mal. E assim somos nós, eu não esqueço dessa palavra, porque o nosso ministério, ele também nos ajuda para isso, ele também deve nos motivar para isso, porque as pessoas estão olhando, porque nós somos exemplo, então por isso nós não vamos escandalizar, não podemos escandalizar. Não podemos escandalizar, tá bom? Então eu queria assim muito ler aqui para vocês, eu separei, hoje eu coloquei até lá no grupo, né? Mateus 5 fala o Sermão do Monte, fala sobre as bem-aventuranças, né? Então, o capítulo 5, do 1 ao Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, fala das bem-aventuranças, né? Quais são as bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que nós temos que perseguir? O que você tem perseguido? Então, lá no versículo 13 fala o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Por nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14 e 15 fala o seguinte, e 16, eu vou ler até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Lembrando que alqueire significa uma tigela usada para apagar as lamparinas. Quem é que coloca uma candeia no alqueire? Não se coloca, coloca-se no velador. E aí no 16, assim,
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha que lindo! Brilhe a sua luz. Brilhe a sua luz. Para quê? Você vai brilhar. Para que você vai brilhar? Para que todos vejam as obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E a sua vida tem glorificado a Deus? O seu brilho tem refletido o brilho do Espírito Santo? Então é isso, a gente tem uma lição, eu vejo muitas gente postando lá o sal da terra, coloca o salzinho, coloca a luz para ensinar para as crianças. Muito lindo, tantos recursos maravilhosos, mas e a prática? E a vida? Como é que é? Então, gente, é isso. Nós não podemos nos equiparar com o mundo. Não. Nós temos que ser diferentes. Nós fomos chamados para ser diferentes, né? Então, nós não podemos nos comparar com o mundo. Não é porque um faz que você tem que fazer. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, e se você é servo de Deus, e se você ainda é um professor, é um líder, é um pastor, mais cobrado você é. Então é muito importante você vigiar e saber o que você vai como você vai se colocar. E aí eu achei bem interessante trazer aqui para vocês uma versão para criança. Eu peguei essa Bíblia aqui, a Bíblia Sagrada com 365 histórias ilustradas. Era da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E lá em Mateus, na parte que fala de Mateus 5, aqui ó, o Sermão da Montanha, ele fala uma linguagem bem diferente e resumida. Se vocês estiverem escutando um barulho de choro, vocês já sabem que são as crianças que estão lá na sala. E de vez em quando elas vêm, batem aqui na porta, porque elas querem, né, mamãe e tal. Mas vocês já sabem, eles estão lá brincando com o pai. Mas voltando aqui, eu achei bem interessante trazer, porque tá numa linguagem bem simples. Eu achei muito legal. O capítulo 5 de Mateus, ele tem exatamente 48 versículos e ele fala, né, sobre as bem-aventuranças, fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, fala sobre o adultério, fala sobre o homicídio, fala sobre juramento, fala sobre vingança e sobre amor ao próximo. Ele termina falando de amor ao próximo. E aí eu trouxe aqui, que eu achei bem interessante para ler para vocês, porque para a criança ficou bem simples e a gente entender, né? Vamos, a palavra ela é acessível para todo. Para a criança, ela vai dizer a mesma coisa, né? Mas de uma linguagem para criança e fica legal pra gente, não é? Tia Élica entende tudo de livro também, né, Tia Élica? Essa Bíblia é muito boa, eu indico, tá? Então tá dizendo o seguinte, olha, as lições fora do portão. Eu achei bem interessante. As lições fora dos portões. Nós estamos fora dos portões da igreja. Nós estamos nas nossas casas. Nós estamos utilizando as redes sociais. Como a gente está fazendo isso? Vamos lá. Sermão da Montanha. Alguns dos líderes religiosos logo deixaram claro que não queriam ouvir as coisas que Jesus ensinava sobre Deus. Eles tinham suas próprias ideias sobre Deus. Eles eram muito rígidos sobre cumprir a lei dada por Moisés e lhe acrescentaram centenas de regras criadas por eles mesmos. Jesus ensinou que o modo como pensamos e agimos em relação aos outros é mais importante do que a maneira como lavamos as mãos ou o tipo de comida que comemos. Quando os líderes religiosos se recusaram a ter Jesus nas sinagogas e ele começou a ensinar seus discípulos e as multidões e os ouvintes ao ar livre, um dia Jesus disse: se vocês quiserem ser filhos de Deus, devem ser como Ele e agir como Ele age. Deus é bom para todos. Ele envia o sol e a chuva a todo mundo, não só para os que merecem. Vocês devem ser igualmente generosos. Sejam bondosos, mesmo com aqueles que são perversos com vocês. Os mestres religiosos eram rígidos quanto aos cumprimentos dos 10 mandamentos, incluindo aquele que diz:
não matarás. Mas no coração de alguns deles haviam ideias assassinas em relação a Jesus. Jesus disse que Deus enxerga os pensamentos das pessoas quando vê ódio e raiva. E isto é o mesmo que cometer assassinato. Deus quer que as pessoas sejam justas no seu interior, bem como no seu exterior, que outros podem enxergar. A pessoa verdadeiramente feliz é aquela que sabe o quanto precisa de ajuda e do perdão de Deus. E ele sabe que jamais será boa o bastante para agradá-lo com todo o seu coração. Deus recompensará essa pessoa. A verdadeira felicidade vem de ser bom e paciente para com os outros, e não de pressionar e roubar para si. Felizes são aqueles que tentam acabar com as brigas e fazer a paz. A pessoa feliz coloca a Deus em primeiro lugar e permanece leal a Ele a qualquer preço. Deus tem uma maravilhosa recompensa esperando por vocês no céu. Então, essa foi a maneira bem simples que foi resumida Mateus 5. A gente prega para as crianças, a gente tem uma responsabilidade gigante, tá? A nossa responsabilidade, ela é tão grande quanto a do pastor. Ela é tão grande quanto a do professor dos adultos, se não maior ainda. Porque nós estamos ensinando a próxima geração. As crianças são o futuro de amanhã. Os presidentes, os pastores, os jornalistas, os influenciadores, o futuro de amanhã. Então é muito importante e relevante o nosso trabalho. E por isso não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer maneira. Um professor que não se capacita, um professor que não busca dar o melhor para as suas crianças, ele tem que saber, ele tem que ler Bíblia. É Bíblia, não tem nada mais não tá fora daqui, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E antes de ler aqui, que eu li agora para vocês aqui, tem que ler aqui. Aqui, ó. Aqui tem que ter várias Bíblias assim. Tem que ser pesquisador. Eu falo com os alunos, tem que ser um professor pesquisador que conhece a Bíblia. E aí, a partir daí, vai ensinar para os seus filhos que conhece a Bíblia, que pratica a Bíblia, que vive a Bíblia. Então, como nós podemos falar de Jesus se nós não vivemos aquilo que Jesus nos ensinou? Se nós não somos luz, se nós não refletimos o brilho do Espírito Santo, se nós não refletimos e incendiamos a chama de Cristo, ou refletimos apenas o nosso brilho. Não é sobre nós, é sobre Ele. Então, gente, eu queria muito falar sobre isso, porque Jesus Cristo é o mestre dos mestres. Ele nos deu preciosas lições. Deus permitiu que Jesus, o seu Filho, o unigênito, passasse por todas as provações para que ele pudesse falar: eu venci o mundo, eu passei e você também vai passar, com a ajuda dele, porque sem ele nós não somos nada. Sem ele nós nada somos, mas com ele sim. Então ele passou por difamação, passou por traição. Vocês viram vocês ouviram o que eu li aqui. Ele não foi proibido de pregar no templo. E quando ele foi proibido de pregar no templo, ele foi para onde? Para as montanhas, para as praias, né? Ele não tinha grandes recursos para suas aulas. Ele não tinha uma sala de aula, não tinha internet, não tinha comunicação. As coisas não eram tão fáceis como é pra gente agora. E ele foi um mestre extraordinário, tá? E esse mestre é o modelo dele que nós temos que seguir. Não é aquele professor que tá lá no teu Facebook, não sou eu, sabe? Mas é o próprio Jesus. Ora, se temos ele, por que nós temos que ter outros modelos? Não, ele é o modelo. Logicamente que nós temos pessoas que vão nos influenciar positivamente, que vão nos mentorear, que vão nos ajudar
né, na nossa caminhada, né? Então por que não? Por que não eu não posso ajudar, de repente, uma pessoa que está começando agora, se eu já tenho uma caminhada? Logicamente que as experiências dela vão ser diferentes, porque Deus ele dá experiências distintas para cada um, né? Mas a gente precisa sim buscar pessoas que vão nos apoiar, é legal e é importante, eu considero muito importante, mas principalmente se basear no mestre dos mestres, tá bom? Então vamos para nossa pauta. Vamos aqui. Então, pessoal, o perfil do professor cristão. Qual é o perfil do professor cristão? É o professor que reflete o caráter de Cristo. Aí hoje a gente estava lá, alguém comentou lá num dos meus grupos, eu lembrei desse livro aqui. É um livro assim, eu trouxe aqui até alguns livros. Se vocês quiserem, vão falando aí que eu vou mostrando depois, tá? Ou durante a nossa live aqui eu vou mostrando pra vocês. Esse aqui é um livro de... Não é uma história, né? É um livro bem antigo, né? E é bem interessante, é uma ficção. Ele é bem interessante porque ele fala, olha o título dele, em seus passos, o que faria Jesus? É uma simples pergunta, uma pergunta bem interessante, não é? Em seus passos, o que faria Jesus? Se para cada passo nosso a gente pensasse assim, o que faria Jesus? A gente seria pessoas bem melhores, porque nós sabemos o que faria Jesus. Ele não ia seguir o caminho errado. Ele ia seguir o caminho do bem, das bem-aventuranças, né? Da mansidão, domínio próprio, temperança. Então é bem interessante. O perfil do professor cristão deve ser esse. Professor, você é influenciador. Sim, você é influenciador. As suas crianças, elas olham para você, elas enxergam você. Então, o que você faz tem imenso valor. Então, você precisa refletir o caráter de Cristo. Qual é a nossa missão? A nossa missão é ajudar crianças a crescerem no caminho, né, da salvação, a conhecerem o caminho da salvação, que é evangelizar crianças e discipular. Isso é uma missão que Deus deu para toda a igreja, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Então ele deu para toda a igreja e as crianças, elas fazem parte do plano de Deus. As crianças também precisam conhecer a Cristo. Então nossa missão como ministro é evangelizar e discipular. Então a gente vai ensinar de forma que as crianças possam transmitir o caráter de Cristo, ok? Então o perfil do professor cristão, eu poderia dizer em linhas gerais, algo que eu falo bastante com os meus alunos do curso Professor Extraordinário, né? E tenho falado agora quando eu faço alguma palestra, eu falo sobre o chá, a chama e o chamado, né? Então o que seria? O professor, ele precisa ter chamado. As crianças, elas são muito curiosas mesmo. A gente precisa estar munido das ferramentas, né? Nem sempre a gente vai conseguir responder de cara o que essas crianças elas estão perguntando, as dúvidas, mas aí você vai chegar e vai falar para elas, olha, a gente vai pesquisar, a tia vai pesquisar e a gente volta aqui para falar sobre isso. Você não é um super-herói, você não tem que saber tudo, você não vai saber tudo. Vai ter alguma coisa que você não vai saber. Então o que você vai dizer? Você vai reconhecer, você é humilde, né? O professor ele deve ter humildade. Então humildade para estar reconhecendo que não sabe, mas que vai pesquisar. Compromisso para voltar com a resposta, porque o aluno, você pode esquecer, mas aquele que perguntou não esquece. Bom, gente, então, diante disso, o nosso posicionamento nas redes sociais deve ser de vigilância. Deve ser um posicionamento que você vai pensar no outro, que você vai ter empatia, que você vai pensar, nossa, o que pode causar eu dar esse comentário, o que pode causar. Então nós precisamos ser diferentes, tá, ok? Eu até falei lá na live, né, no canal, se nós, esse tempo todo que eu vejo
crentes aí, professores, discutindo sobre política, se gastassem esse tempo todo falando sobre coisas boas, falando sobre Deus, ensinando a fazer algo diferente, talvez aquilo que você tem, outras pessoas precisam, seja uma coisa tão simples que vai ajudar outras pessoas, vai ser muito melhor do que você ficar perdendo seu tempo discutindo e ofendendo outras pessoas na rede social, né? Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é espiritual. Nós temos que ter referências, nós temos que dar testemunhos. Nós fomos chamados para dar testemunhos. A Igreja de Cristo, ela deve ser luz. A Igreja de Cristo deve ser sal na terra, ela deve resplandecer, deve pregar o amor. É lógico que você pode dar sua opinião quando necessário. Quando se fizer necessário, quando, né, você sabe que vão ter outras pessoas que esperam sua opinião, porque você é um influenciador. Muitas vezes eu faço isso também, mas tem que ter cuidado e respeito pelo outro, porque a nossa não tem uma verdade. A verdade aqui humana, ela é enganosa, não existe uma verdade. A única verdade que nós podemos assim falar sem discordar, ela está escrita aqui na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então é isso que nós temos que pregar. É essa que deve ser nossa fala. Ontem eu fiquei tão feliz porque eu fiz um vídeo assim de uma rotina aqui em casa. Eu fiz uma cidade, né, com as crianças. Eu falei assim, eu tinha prometido 3 dias de fazer uma cidade com o Benício. E o Benício falou, minha cidade, vamos montar uma cidade e tal. E eu falei assim, vamos montar hoje. Aí eu decidi gravar. E aí eu compartilhei no meu canal no YouTube, né? E aí ontem teve uma mamãe que mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, obrigada, Sunanita, olha só a nossa pista. Aí ela mostrou a pista que ela fez com o filho dela na casa dela. O nome do filho dela é Gael. Gente, que coisa linda, eu fiquei apaixonada, eu fiquei tão feliz, sabe? Fiquei assim, ai gente, que lindo. Eu fiquei muito feliz. E a cidade dele tava assim muito linda, tinha cinema, tinha assim outras coisas que na minha não tinha. Mas ele criou a partir daquela ideia. Então assim, foi uma ideia simples, né? De momento meu aqui com os meus filhos, mas que de repente pode ajudar outras pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Talvez o que você tenha seja assim, algo pequeno. Talvez você pense assim, isso aqui, acho que isso aqui não... deixa pra lá, mas não, isso que você tem pode sim ajudar outras pessoas. Então por que não? Por que não compartilhar de alguma forma? Então ao invés de a gente ficar aí brigando, se degladiando, falando de política, falando de quem tá certo ou errado, que não tem, sempre vão ter interesses políticos, sempre vai ter um mentiroso, sempre vai ter uma meia-verdade. A gente tem que falar sobre Jesus, fala sobre coisas boas. Que legal, Vanessa! Depois você me manda a foto. Então, pessoal, nosso posicionamento nas redes sociais deve ser esse, tá ok? Vigilância, tá? Agora, como podemos usar? Terceiro ponto, como podemos usar a tecnologia ao nosso favor?